Salve, salve, terceirão! Se liga que tá na hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, nós vamos continuar a revisão geral de ótica geométrica, agora com talvez os temas mais importantes de ótica. Então, na aula passada, nós conversamos sobre os princípios da ótica e relembramos algumas coisinhas sobre os espelhos planos. Agora, nós vamos falar sobre os temas de ótica, como eu falei. Ótica vai cair? Vai. Quantas questões? Uma, talvez nenhuma, mas certamente uma questão vai estar envolvendo ótica e os temas que mais se repetem, e vocês vão poder ver isso quando vocês estiverem fazendo a lista de exercícios, os temas mais se repetem estão nessa aula 2, então se liga que a gente já vai começar. Primeiro tema conhecido nosso é o tema de refração, o estudo do desvio da luz. Bom, índice de refração absoluto seria o valor que eu tenho que levar em conta quando eu tenho um desvio, também é chamado índice de desvio. Esse índice de desvio seria a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz em um meio. Aqui eu tenho uma tabelinha que vocês precisam decorar, com certeza, porque se você não decorar e alguém te perguntar no meio da rua qual é o índice de refração da glicerina, como é que você vai saber que é 1,90 se você não decorou a tabela? É preciso decorar essa tabela? Não, estou zoando. Bom, falando sério, desses índices de refração que você tem, né, o que é mais conhecido seria o índice de refração do ar, que vale 1. Mas o índice de refração do ar vale 1? Não é do vácuo? Sim, no vácuo vale 1. Nós vamos considerar o do ar como 1. Significa que nós vamos, nas situações de menor distância, nós vamos considerar o índice de refração do ar como 1. Bom, quanto mais denso o meio, maior o desvio que ele tem. Outra tabela interessante sobre o índice de refração é que explica por que você tem uma divisão da luz branca quando ela muda de meio, formando as cores que a gente entende como cores do arco-íris. Então, cada cor tem um índice de refração diferente. E aí, com essa tabela, eu poderia perguntar qual é a cor que tem maior desvio, portanto, a cor que fica embaixo no arco-íris. E qual é a cor que tem menor desvio, portanto, a que fica em cima no arco-íris. Você olhando na tabela, você responderia: Léo, a cor que fica embaixo é o violeta. Por quê? Porque ela tem maior desvio, vai te desviar mais, vai para baixo. E a cor que fica em cima é o vermelho, a cor que tem menos desvio. Eu sei que você sabe. Então, só estou aqui só para relembrar. Vamos embora? Lei da refração, lei de Snell, já caiu no Enem questões de aplicação da lei de Snell, então fica ligado. Isso é sério, é importante saber a lei de Snell, saber que é uma lei que relaciona o ângulo de incidência com o ângulo de refração e é inversamente proporcional aos índices de refração. Ou seja, quanto maior o índice de refração, menor é o ângulo que você tem. Então, maior o índice, mais ele se aproxima da normal. Bom, podemos ver isso em alguns desenhos. Por exemplo, nesse primeiro desenho aí, eu tenho um desvio aonde que a luz se aproximou da normal. Diminuiu o ângulo, significa que aumenta o índice de refração. Não entendi, professor. Tem mais uma chance. Nesse segundo desenho, o que acontece com a luz? Se afasta da normal. Se afastando da normal, aumenta o ângulo. Aumentando o ângulo, você diminui o índice de refração, segundo a lei de Snell. E existe um caso que seria um caso atípico, quando a luz incide perpendicularmente ao meio. Quando ela incide perpendicularmente ao meio, não tem desvio, não dá para aplicar a lei de Snell. Mas, mesmo assim, ao mudar de meio, você muda a velocidade. Uma aplicação da refração muito interessante seria a da reflexão total. Isso já caiu no Enem também, uma questão polêmica, onde que você tinha refração e reflexão. Apesar de ser o nome reflexão total,
é dentro da refração. Por quê? Porque você muda de meio no desvio, só que quando você está num meio muito denso, no caso aí o laser verde está dentro da água tentando sair para o ar. Dependendo do ângulo, você não terá essa refração. Dependendo do ângulo, ela se desvia tanto que ela acaba voltando para o mesmo meio. Então, para ter reflexão total, a primeira coisa que tem que acontecer, a luz tem que estar no meio mais denso e ir para o meio menos denso. Em termos matemáticos, para que ocorra reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. O ângulo limite é aquele ângulo onde a luz sai com um ângulo de 90 graus de refração. Acima desse ângulo limite vai ocorrer uma reflexão total. Como é que eu calculo esse ângulo limite? Eu calculo o ângulo limite tomando como referência o ângulo de refração 90. Como o seno de 90 é 1, na minha conta o ângulo limite é calculado como seno de L é igual a N menor sobre N maior. Índice de refração maior sobre índice de refração menor sobre índice de refração maior. Se fosse o caso água e ar, a luz estaria dentro da água e para eu calcular, eu dividiria o índice de refração do ar sobre o índice de refração da água. Aí eu teria o ângulo limite entre água e ar. Aplicações, né, do ângulo limite são aplicações interessantes do dia a dia. Uma delas, que também já caiu no Enem, seria uma miragem na estrada. Essa miragem na estrada é que dá essa sensação de você ter uma, uma película de água, né, quando a superfície está muito quente. Na verdade, você não tem essa película de água. Na verdade, o que vai ocorrendo é que a luz que vem do céu vai sofrendo várias reflexões, até vários desvios, vários desvios até chegar na reflexão total. Então, quando chega na reflexão total, parece que está sendo refletido no asfalto. Mas não está sendo refletido no asfalto, porque o asfalto é escuro, ele absorve a luz. Está sendo refletido no próprio ar, através da reflexão total. É a mesma coisa que acontece no deserto. Então, no deserto, parece que tem água, como está na foto aqui, parece que tem água, porque ocorre uma reflexão total ao passar do meio mais frio, portanto, né, o meio mais frio é mais denso, o ar frio é mais denso, para um meio mais quente, que seria menos denso. Por isso que aparentemente tem água bem longe. Uma outra aplicação da reflexão total, agora uma aplicação tecnológica, seria uma aplicação das fibras óticas. As fibras óticas é que fazem com que você consiga me assistir, né? Porque você tem uma transmissão dentro da fibra de reflexão total. Essa transmissão de dados faz com que você possa ter esses dados transmitidos na velocidade da luz. Isso é uma das vantagens da fibra ótica. E como é que ocorre basicamente na fibra ótica? É uma fibra muito fina, onde que a luz reflete ali dentro, porque o meio da fibra é denso e ao redor da fibra é menos denso, fazendo com que a luz possa refletir ali dentro. Bom, uma aplicação natural e mais bela, como eu já falei, é a aplicação do arco-íris. O arco-íris é uma reflexão total que ocorre de dentro da gota para fora, para o ar. Então você tem na figura uma posição A, onde que a luz branca entra, ela se dispersa nas cores, mas para que você enxergue essa luz, ela tem que atingir a superfície, a segunda superfície da gota e não sair. Então, dependendo do ângulo, ela não vai sair e você vai conseguir enxergar, né, o arco-íris como você conhece, né? Essas fotos aqui foram tiradas lá do Museu da Vale, lá em Vitória, né, na divisa com Cariacica. Bom, próximo ponto, relembrar lentes esféricas. Aqui você tem um quadro dividindo as lentes em lentes convexas
e lentes côncavas. As lentes convexas, biconvexa, plano-convexa e côncavo-convexa, são lentes de bordas finas. E as lentes côncavas, bicôncava, plano-côncava e convexo-côncava, são lentes de bordas grossas. Então, dependendo da construção da lente, você vai ter bordas finas ou bordas grossas, convexas ou côncavas. Bom, para classificar as lentes, geralmente, que é o primeiro caso da classificação, o índice de refração da lente maior do que o do meio, ou seja, uma lente de vidro no ar, geralmente uma lente de borda fina tem um comportamento convergente, que é o caso da lupa, ou seja, a luz entra e concentra. Já uma lente de bordas grossas tem um comportamento divergente. Isso é o que acontece na maioria das lentes. Porém, você tem uma exceção quando você tivesse, por exemplo, uma bolha de ar dentro do vidro. E aí, o índice de refração da lente vai ser menor do que o índice de refração do meio, e aí você tem uma inversão. Preocupe-se com o primeiro caso. O segundo caso é uma exceção, já não é tão importante assim. Então, significa que no primeiro caso, uma lente de bordas finas geralmente é convergente e uma lente de bordas grossas geralmente é divergente. Assim como em espelhos, em vez de eu trazer cada imagem, cada posição, para que você possa estar relembrando, eu já trouxe todas as imagens formadas, uma lente convergente e divergente, para que você, mudando a posição, você consiga perceber o que acontece com as lentes. Então, aqui você tem todas as imagens formadas, dê uma olhada com calma, começa com a única imagem da lente divergente, e depois passa para as 5 imagens da lente convergente. Nas lentes, assim como em espelhos, serve a equação de Gauss, serve a equação de aumento. A diferença é que na análise de sinais, você tem o foco diferenciado pela lente convergente e lente divergente. Já nos espelhos, diferenciava o espelho côncavo do espelho convexo. Peninha e I continuam com a mesma análise de sinais, que seja peninha é positivo por uma imagem real, negativo por uma imagem virtual, I é positivo por uma imagem direita e I é negativo por uma imagem invertida. Bom, também assim como em espelhos, nunca caiu a equação de Gauss, nem para lente nem para espelhos. Bom, ótica da visão é muito interessante para que você entenda como é que funciona o olho, só que numa análise fisiológica isso é mais completo dentro da biologia, dentro da física. Nós temos que entender o olho ou o globo ocular como um todo como uma lente convergente, e sendo uma lente convergente, ela vai inverter a imagem e projetá-la no fundo do olho. Então a retina, que é o fundo do olho, funciona como uma tela. Então quer dizer que a gente vê de cabeça para baixo? Não, quer dizer que a gente não vê pelo olho. O olho só capta a imagem e projeta essa imagem em um pulso elétrico através do nervo óptico. O que acontece é um efeito fotoelétrico. A luz entra pelo olho, atinge as células fotoelétricas através dos fótons e isso arranca elétrons que leva o nervo óptico e eletricidade para o cérebro. É no cérebro que a gente enxerga. Então a gente não enxerga de cabeça para baixo. O que eu preciso saber do olho humano? Bom, os defeitos de visão mais comuns: miopia, hipermetropia e astigmatismo. A miopia é a dificuldade em enxergar de longe. E qual é a lente que o míope usa? Lente divergente. Não, Léo, você não vai ficar fazendo de novo essa piada da lente divergente. Não, não vou fazer a piada da lente divergente e do míope. Eu vou fazer apenas um minuto de silêncio. Voltando, então, a miopia é a dificuldade de enxergar de longe, formação da imagem antes da retina e a lente esférica divergente. A hipermetropia é a dificuldade de enxergar de perto,
Uma pessoa pode ser míope e hipermétrope ao mesmo tempo? Não, porque isso tem a ver com o formato do olho. Para que a imagem seja formada antes da retina, o míope tem um olho mais alongado, o hipermétrope tem um olho mais curto. O seu olho não pode ser alongado e curto ao mesmo tempo. Aí um olho sim, outro não. Sim, aí você pode ter miopia e hipermetropia, um olho sim, outro não, mas não é comum. Ah, mas meu pai, minha mãe, minha avó usam óculos de longe e de perto. Mas aí o nome não é hipermetropia, o nome é presbiopia, também chamado de vista cansada. Então isso tem a ver com os músculos ciliares. E aí quando você envelhece, os músculos ciliares passam por um enrijecimento e isso faz com que você tenha dificuldade em enxergar de perto. Aí, assim como eu, tem que usar dois óculos, um para ver de longe, que eu sou míope, e um para enxergar de perto, que eu ganhei uma presbiopia com a idade. Não que eu tenha essa idade, mas ela chegou antes para mim, né? E o astigmatismo não tem a ver com as lentes esféricas, é uma dificuldade em focalizar todas as partes do objeto, a imagem fica sobreposta e você usa uma lente cilíndrica. Esses são os defeitos de visão mais comuns. E como é que você corrige um defeito de visão? Passa aqui a piada do míope do zoológico. Você tem o grau da lente. Por que eu coloquei grau da lente entre aspas? Porque o nome não seria grau, o nome seria vergência ou convergência. Então, quando você calcula o grau da lente, por exemplo, o grau da minha lente é 1,25. Então, o grau da minha lente é 1,25. 1,25 o quê? 1,25 dioptrias. Então, não é 1,25 graus. Eu uso lente divergente. Então, numa lente divergente, relembrando aqui, ó, vamos lá relembrar o sinal. Uma lente divergente, o foco é negativo. Então, um míope que usa lente divergente, na hora de o médico anotar lá na receita, ele vai colocar lá menos 1,25. Isso significa que o meu grau é menos 1,25 dioptrias e o menos é porque eu uso lente divergente e por isso eu não posso ir no zoológico. E falei. O grau da lente, então, é divergência ou de convergência, a fórmula é mesmo, e a fórmula é simples, é 1 sobre f. Então, tendo foco em metros, você calcula o grau da lente. E falar em grau, né, nada a ver, né? Mas falando aqui para terminar, né, essa maratona de ótica, como eu falei, eram duas videoaulas rápidas. Depois você pode passar. Videoaula é bom por conta disso, né? Primeiro que eu não preciso um tempo para anotar, né? Pera aí, professor, não paga não passa o slide não. Você pode voltar e ir de novo. Por exemplo, se eu quiser ver novamente a piada do míope, eu posso ir e voltar, né? A piada do míope. Então, o bom da videoaula é isso, que você vai lá adiantando, né? Seria legal, né? Como é que é Léo falando muito rápido quando ele aperta duas vezes? Sim, você pode fazer isso também na videoaula. Então, a ideia aqui é passar rapidinho para relembrar alguns pontos. Depois você vai aprofundando de acordo com a sua necessidade. Mas antes de aprofundar, vai lá na lista de exercício, faz as questões que eu propus do Enem, e aí depois, com as dúvidas, é que você aprofunda. Não fica estudando, fazendo um monte de fichamento e nem sem fazer o exercício. Vai estudar numa revisão aquilo que você precisa. Bom, logo logo a gente vai estar junto, tá bom? Na próxima vez eu vou estar marcando essa live para a gente retomar com eletricidade, aulas chocantes, aulas eletrizantes, tá bom? Desculpa, foi a última piada sem graça que eu fiz nessa videoaula. Beijo no coração, gente. Se cuida.